Você quer aprender tudo sobre cinética de uma forma muito simples? Então fica comigo até o fim desse vídeo, certo? E aí galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Portal Shibana. Meu nome é Marco Túlio e bem-vindos aqui a essa incrível aula que a gente vai trazer para vocês. A gente vai trazer aulas aqui sobre cinemática, a parte da física, onde a gente vai falar da velocidade, certo? Então a gente vai trazer várias aulas aqui de cinemática, a gente vai trazer também vários vídeos resolvendo questões de cinemática para que possam ajudar ao máximo você aí, certo? Então antes da gente começar essa aula de fato, deixa o like aí no canal para fortalecer aqui a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, a gente vai começar aqui de fato, agora essa parte aqui da cinemática. Dentro da cinemática a gente pode dividir em várias partes. A gente pode dividir em movimentos retilíneos, uniformes. O que seria um movimento retilíneo? Um movimento em linha reta. Pensa numa estrada, a parte reta dela. A gente pode dividir em movimentos retilíneos uniformemente variados, que aí a gente vai ter uma aceleração. Os movimentos uniformes a gente não tem aceleração. A gente pode ter quedas livres, por exemplo. Eu vou pegar a minha caneta e vou deixar cair. Isso foi uma queda livre, não teve, ela teve uma velocidade ao cair, certo? A gente também pode ter movimentos circulares, que é você fazendo uma curva numa estrada. Então aqui a gente vai trazer tudo isso para vocês. Então, aqui para começar, nessa parte de movimentos retilíneos uniformes, também chamado de MRU, a gente vai ter uma aceleração igual a zero. Como assim? Vamos supor, a gente vai ter um carrinho que vai começar a andar na estrada a 20 km por hora e ele vai ficar sempre andando a 20 km por hora. Então, ele não vai ter uma aceleração. Por exemplo, se eu tivesse um carrinho que começasse a 20 por hora e terminasse a 80 por hora, a gente teria uma aceleração nesse processo. Mas se ele continua sempre com a mesma velocidade, não tendo aceleração, a gente caracteriza ele como um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, aqui a gente pode trazer elementos que vão nos ajudar até tipo uma legenda por agora. A gente vai ter a variação, esse delta, esse triângulo, é sempre a variação do deslocamento do S. Então, aqui seria uma variação de posição, como eu coloquei aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu moro em Campinas, e aí eu vou de Campinas para São Paulo todos os dias. Vamos lá, se eu saio de Campinas e vou para São Paulo, eu tive uma variação na minha posição. Eu antes estava em Campinas, vamos supor que Campinas seja o quilômetro zero. E agora eu estou em São Paulo. Vamos supor que sejam 150 km de distância entre um e outro, certo? Então, eu comecei no zero e eu fui até os 150. Qual foi a minha variação de posição? 150. Mas se eu estivesse em Campinas, fosse para São Paulo e voltasse para Campinas, onde eu comecei? Em Campinas. Onde que eu terminei? Em Campinas. Então, eu tive uma variação de posição? Não. E como a gente está falando de posição e deslocamento, a gente sempre vai tratar disso em metros. Mas eu coloquei uma outra coisa aqui para vocês, o deslocamento. Como assim um deslocamento? Vamos nesse mesmo exemplo. Se eu moro em Campinas e fui para São Paulo, só ida. Eu fui de Campinas para São Paulo, são 150 quilômetros. Agora, se eu estou em Campinas, fui para São Paulo e voltei para Campinas, qual foi a minha variação de posição? Zero. Mas qual foi o meu deslocamento? Foi 150 para ir e 150 para voltar. Então eu tive um deslocamento de 300 metros, certo? Aqui, outra coisa que pode nos ajudar é o tempo, a variação de tempo. Então, vamos supor, de Campinas para São Paulo, são 150 km. Eu demorei 2 horas. Então, qual foi o meu tempo? 2 horas. Aqui no nosso tempo, a gente sempre vai dar em segundos, segundo o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, sempre que ele virar para você e falar assim, coloque tal resultado no Sistema Internacional, no SI, por exemplo, você sempre vai colocar em segundos e a variação de posição em metros. E a gente também vai ter a nossa velocidade. O que seria a velocidade? Seria a gente conseguir medir quantos metros a gente faz em 1 segundo. Então, a gente pode desenvolver uma fórmula para isso, que a velocidade seria a nossa variação de posição dividido pela variação do tempo, certo? Isso daqui, se a gente for desenvolvendo ela, a gente pode chegar em outras fórmulas que vão nos ajudar aqui no MRU. Então, por exemplo, se a gente multiplicasse em x aqui, ó, ficaria v vezes o ΔT, que é igual à nossa variação de deslocamento. Eu só multipliquei em x. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. A nossa variação
é sempre o quê? É sempre o final menos o inicial. Então aqui, eu vou colocar até um Fzinho aqui, só para vocês entenderem. O final menos o inicial. Sempre que a gente tem esse S0, seria o inicial, seria no instante zero, por assim dizer, certo? Então, se a gente colocar o final menos o inicial aqui no lugar do ΔS e passar o inicial para lá, a gente teria aqui a nossa posição final é igual à nossa posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Isso aqui são duas fórmulas que vão nos ajudar muito aqui no MRU e também vão nos ajudar em outras partes aqui da cinemática, beleza? Quando a gente tem uma variação de deslocamento positiva, como assim uma variação positiva? Por exemplo, eu comecei no quilômetro 0 e fui até o quilômetro 100, eu tive uma variação positiva. Então eu tive um movimento progressivo. Agora se eu estou aqui no quilômetro 0 e fui para o sentido contrário, para o quilômetro menos 5. Então a gente vai ter um movimento retrógrado. Então, para a gente completar isso daqui, a gente vai ter que entender como é que a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo. Porque isso daqui vai cair na maioria das questões. Então, quando você tiver quilômetros por hora e você quiser passar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E quando você tiver metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, você faz vezes 3,6. Ah, mas por que 3,6? Vamos fazer aqui uma coisa muito simples. O que seria essa barrinha? Essa barrinha seria o quê? Seria o nosso quilômetro dividido pela hora, certo? Essa barrinha significa a divisão. Então, 1 quilômetro, ele é o quanto? Ele é 1.000 metros. E 1 hora são o quê? São 3.600 segundos. Porque a gente faz vezes 60 para dar para minutos e vezes 60 para ser segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Se a gente pegar e dividir 1 quilômetro, que no caso são 1.000 metros, por 3.600 segundos, a gente vai ter uma divisão por 3,6. Por quê? A gente vai cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, e aí você botaria uma vírgulazinha aqui. Então, isso daqui é uma coisa que você pode fazer até intuitivamente e fazendo fórmulas, querendo desvendar. Tanto é que unidades aqui nessa matéria vai ser muito importante. Então, fique atento às unidades e com as próprias unidades você consegue desenvolver algumas fórmulas. Então, fique esperto nessa parte e depois a gente vai até trazer uma aulinha para vocês sobre como achar uma fórmula através de unidades e essas coisas, certo? Então, gente, basicamente é isso daqui que a gente precisa saber sobre MRU. A gente também vai trazer algumas aulas resolvendo exercícios disso aqui, certo? Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum comentário para fazer, alguma dúvida em alguma questão que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí a gente vai ajudar vocês, certo? Aqui embaixo na descrição a gente também deixou o link do nosso Instagram para você seguir a gente lá, que a gente está sempre postando as novidades e quando a gente divulga vídeos. E, fora isso, deixa o like aqui para fortalecer muito a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, até uma próxima e tchau!